Vamos assistir esse vídeo aqui, Mistérios que Dão Medo, do Aquinho, beleza? Do canal do Aquinho aqui, ó. Quem quiser segue lá, mano, ele tem uns vídeos bons. Beleza, bora. Não, não é de medo não, pô. É enigmas isso daqui. Enigmas são mistérios, né? Relaxa, relaxa. Bora ver, bora ver. Deixa o like, se inscreve e tamo junto. Não é de medo não, cara. Esse vídeo aqui deve ter pensado, mais um vídeo do Aquinho, mas dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Vai ser o Daniel apresentando pra vocês. Eu meio que cansei de fazer um pouco aqueles... O Aquinho, ele é tipo o Felipe Não, não. Nada a ver. Perdão, Aquinho. Perdão, nada a ver. Eu tô meio que robotizado, fazendo só roteiro e gravando a voz e editando e... Sabe? Meio que eu cansei. Meio que eu vi um vídeo na internet, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que me fez pensar um pouco, refletir um pouco sobre que caminho o meu canal tava tomando. Vamos tentar trazer um pouco mais da minha personalidade, sobre meus pensamentos e coisas assim. Sobre os casos, não vai deixar de ser um canal de terror, mas eu pretendo trazer um pouco mais da minha essência, pra você me conhecer um pouco como Daniel, legal, não só como legal, Aquinho, legal. tá? Então, dito isso, eu não quero enrolar muito, vamos pro vídeo, que hoje a gente vai falar sobre algumas coisas misteriosas, alguns locais e, enfim, acho que vocês vão gostar. Então já deixa o like, bonito, né, mano? O cara é bonito, mano. Vamos lá. Bom. Deixa o like, se inscreve. Ai! Deixa o like, se inscreve aí, gente. Bom, todo mundo sabe que esse ano teve as Olimpíadas e as Olimpíadas foram em Paris, certo? Apesar de ter várias atrações turísticas, várias coisas interessantes lá que as pessoas gostam de ir, principalmente na Torre Eiffel, essas paradas assim. Catacumbas de Paris é da hora. Pô, mas dá mó medo, não é, mano? É restos mortais, real ali, né, mano? Totalmente exposto, né, entre aspas. Poucas pessoas falam, mas que são as Catacumbas de Paris. Se você não sabe o que são as Catacumbas de Paris é basicamente um labirinto onde tem mais de 6 milhões de ossos ou fósseis. Mano. Não sei se fósseis não, acho que não é ser fósseis, classificados como humanos também, ou só de animais, mas tem mais de 6 milhões de ossos, crânios lá. E por conta de ser um local meio estranho e misterioso, várias pessoas começaram a criar lendas sobre ela. E por conta disso, tem várias histórias que as pessoas ficam com medo de visitar esse local e acabam não indo justamente por causa dessas histórias. Então, dado um pouco o contexto do que são as catacumbas, a gente tem um vídeo na internet, onde é um vídeo meio antigo, acho que, se eu não me engano, tem 12 anos atrás. É um homem misterioso que aparece nessa caverna. O vídeo se passa numa época um pouco mais antiga, em 1990, basicamente. Era bem numa época onde as pessoas começaram, não sei por qual motivo, a criar meio que uma modinha de explorar cavernas e locais meio que misteriosos. Ah, mano, a gente assiste aquele canal lá dos caras explorando caverna, né? Lembra desses caras? Saudade de ver vídeo deles, né? Oi, Nandi, tudo bom? Assim, e é igual os vídeos que você vê hoje em dia de exploração. Olá. Internet, né? Mas que antigamente não tinha nada documentado e as pessoas só iam por diversão e não tinha como criar nada fake ou algo assim. Ou não, né? Talvez nesse caso, como o cara gravou e tem um vídeo onde ele supostamente é pego por alguma coisa, não tem como a gente saber se ele também não forjou o vídeo pra chamar atenção. Se for esse o caso, o cara foi literalmente um dos primeiros caras a criar vídeos falsos de exploração urbana. Ou exploração de caverna. Mas enfim, o vídeo começa com ele caminhando tranquilamente ali pela região, ali debaixo das cavernas, quando de repente ele parece avistar alguma coisa estranha, não sei, não mostra no vídeo. Só mostra as caveiras, os esqueletos, que eu já falei pra vocês, já tem, é normal. Mano, mas o lugar é bizarro mas mesmo, daí, né? de repente, do nada, ele começa a correr no vídeo e não tem uma explicação, não mostra nada no vídeo. Mostra se foi alguém que apareceu ou algo assim. E uma coisa, chat. Qualquer um pode visitar catacumbas? Ou não? Mas por que tem tanto osso ali? Então, eu não lembro. Eu acho que era um cemitério... Por que podia... Por que podia não? Por que existe a catacumba, gente, do Niagara? Ô, Niagara? Como é que chama o bagulho das Niagara lá? Também esqueci, velho. Foda-se. Mas por que existem as catacumbas de Paris? Catarata!
simplesmente só sai correndo como se tivesse visto uma assombração ou algo Era um tipo. cemitério? Ah, mas é um cemitério diferente, de forma inesperada ou algo assim, se tem uma explicação, um contexto, alguma coisa, e basicamente não tem. O que acontece é que não sei qual que é a explicação da catacumba. Tanto assim, ele acaba caindo, a câmera fica no chão, ele não levanta e o vídeo acaba. Não se sabe se alguém desligou a câmera, se a câmera acabou a bateria. Enfim, é um mistério aí que não tem como a gente saber o que aconteceu. Mas ok, pode ser, igual eu falei, um vídeo forjado. Mas é óbvio que por ser um vídeo meio misterioso, parece um mesmo, meio né? que sombrio, algumas pessoas começaram a criar lendas na internet. E essas lendas foram associadas a creepypastas, como você deve imaginar. Então foram essas creepypastas que deixaram o local ainda mais assustador. Então algumas pessoas começaram a entrar na internet, começaram a ler sobre relatos de avistamentos, coisas estranhas, e viram esse vídeo, ficaram com medo de explorar. Os caras falaram daquele Catman. Mano, eu lembro de algum lugar. Era no REC? Era no REC que tinha um Hatman, gente? Alguém aqui já assistiu aquele... Não era o REC. Porra, como que é o nome daquele filme? Não era REC. VHS que tem um Hatman. Que é uma história do VHS, né? Daqueles filmes. Que é baseado numa história que criaram, tipo, numa dessas cavernas. Que tem o Catman. E aí no VHS é o Hatman, no caso. Esse local, então eu posso dizer que a creepypasta foi um grande ponto-chave importante para que as pessoas ficassem com ainda mais medo de ir para esse local. Mas vale lembrar que hoje em dia você ainda pode acessar esse local. Não é tão fácil e você também não tem acesso total nela. Acessa você tem um acesso catacumba. Eu não sei se você tem que pagar, mas você tem que agendar para você acho poder que tem ir que até esse pagar. local. Então digamos que ele se tornou uma atração turística. Na internet, hoje em dia, você consegue encontrar poucos vídeos sobre a Catacumba de Paris, a não ser alguns documentários, algo assim, e também alguns canais de exploração urbana, ou exploração em cavernas. Ah, é? Que, né, obviamente, Marco, você vai imaginar que são criadas várias histórias. Assim, eu vou ser sincero, tá? Se Paris tivesse o Chiei, essas catacumbas aí já tava totalmente explorada e tudo na internet já, viu? Se o Chiei se interessasse a explorar as catacumbas, já estaria já o vídeo gravado, já mais de 3 horas de exploração. Ali durante o vídeo, ou aparece sons bizarros que a gente não tem como saber se é fake ou não é. Então basicamente isso, as catacumbas de Paris é um local onde tem vários esqueletos, mais de 6 milhões, então é um local muito bizarro, onde as pessoas vão por curiosidade, 6 milhões ou pra ver se eles conseguem ossos, encontrar alguma coisa, igual os exploradores lá que vão e gravam vídeos, né, pra ver se acham alguma criatura sombria ali embaixo. Mas enfim, vamos pro próximo tópico. Caso Oak Grove, que isso? Bom, antes de começar esse tópico, eu preciso ler o nome dessa cidade, porque literalmente eu não consigo falar. Mas enfim, o tópico que a gente vai falar sobre Oak Grove, mas não a cidade em si, mas um caso que aconteceu lá. E Oak Grove é um distrito de Milton Keynes, em Buckinghamshire, é assim que se fala, na Inglaterra. E apesar de ser uma cidade bonita e tudo mais, um caso bizarro aconteceu nessa cidade em 1946. Digamos que 3 pessoas, elas estavam ali caminhando perto de um rio chamado Willamette. E no meio dessa caminhada, eles notaram que tinha uma espécie de um saco bem perto da margem ali flutuando. No início, elas até acharam que foi alguém maldoso ali que literalmente pegou alguns animais e colocou naquele saco ali pra, né? Você deve imaginar o porquê, por maldade mesmo. Mas, diferente do que eles pensavam, quando eles abriram esse saco, eles perceberam que na verdade tinha o torso de uma mulher. Além do torso, havia algumas roupas da própria mulher, né? Ou pelo menos indicavam que seriam roupas dela. Então beleza, até esse momento ficou por isso mesmo. Mas passou apenas um dia, no dia seguinte, em que essas pessoas tinham descobrido esse torso, 2 pescadores encontraram outro saco, basicamente a 10 km de distância que tinha sido encontrado o primeiro saco. E ficava no mesmo rio no Willamette, porque o rio é bem extenso. Como você já deve imaginar, né? Nesse saco eles encontraram outras partes do corpo. Essas partes continham os 2 braços e, curiosamente, apenas a perna direita. Mas assim, não é porque eles encontraram os braços e as pernas que isso foi literalmente o ponto-chave para descobrir algo sobre essa mulher. Porque apesar de ter a perna e o braço, faltavam os pés e as mãos. Sim, eles foram cortados. Vale ressaltar que ambos os sacos eles eram bem semelhantes. E eles eram amarrados com fios de telefone.
Além de que a pessoa responsável colocou alguns pesos para deixar ali o saco mais pesado. Provavelmente, né, eu suponho que seja para que as pessoas não encontrassem aquele saco e ele afundasse, né, por conta do peso. O bizarro é que esses pescadores tinham encontrado esse saco há 30 dias atrás, mas eles não foram atrás porque eles acharam que eram apenas lixos, então deixaram por lá mesmo. Eles só achou que era lixo? Foram atrás mesmo desse saco quando saiu nas notícias que foi encontrado em um saco o torso de uma mulher. E como eles viram que era semelhante esse saco, né, eles foram lá e abriram. Então depois de abrir, eles foram diretamente relatar para a polícia. Bom, eu tô gravando no próximo dia, então por isso que eu tô com outra roupa, tá? E se vocês escutarem uns barulhos de cachorro no fundo, é porque de manhã os cachorros meio que ficam atacados aqui perto de casa, mas considere isso como um fundo sonoro do vídeo. Mas continuando. Então, beleza, entre aspas, né? É muito estranho tudo isso. Passaram vários meses até que alguém falasse algo... Mano, mas por que eles não abriram o saco que eles pescaram, tá ligado? Podia ter qualquer coisa lá, tá ligado? Novo sobre esse caso. Foi apenas em julho de 1946 que novas descobertas surgiram. A primeira descoberta foi a coxa direita da vítima. Foi encontrada perto de uma ponte em Oregon. A segunda coisa que foi encontrada foi um pacote de roupas que foi encontrada perto do rio Clackamas, que é um rio que não fica tão próximo ali do rio Willamette, mas... dinheiro não vai ter, digamos que não era uma região tão longe assim, então ele não teve que se locomover tanto. E tudo começou ainda a ficar mais estranho, porque a coxa e as roupas que foram encontradas dessa vez, elas foram diferentes do rio Willamette, de você conseguia deixar as roupas ali na beira do rio, sem nenhum tipo de barco ou algo assim. Mas parecia que essas novas descobertas foram encontradas em locais onde o suposto assassino não conseguiria levar essas coisas sem nenhum tipo de locomoção. Ou seja, ele usou algum barco ou algo assim para conseguir deixar em pontos específicos do rio, onde não poderia ser acessado a pé. É que vocês me entenderam. Então, dessa vez, mais meses se passaram. Várias pessoas, autoridades começaram a quebrar a cabeça para tentar resolver esse mistério. Mas será que a correnteza não poderia levar também esses bagulho? Nada a ver. Ficaram no impasse de saber o que fazer. Foi apenas em setembro que uma nova descoberta aconteceu. Alguns fragmentos de couro cabeludo foram encontrados no rio Willamette, bem próximo daquele saco lá, o primeiro que foi encontrado. Então, será que eles conseguiriam avançar mais nesse caso, por estar bem complicado? Acontece então que a última descoberta foi em outubro, onde eles não encontraram a mão nem os pés da vítima, mas sim encontraram a cabeça decapitada dela. De forma curiosa, essa cabeça ela não estava distante nem nada assim. Ela foi encontrada justamente bem próximo onde o primeiro saco tinha sido encontrado. Que isso, ou seja, cara, que macabro, ou o assassino velho. foi lá de novo, ou pela correnteza, o saco onde a cabeça tava foi levado até lá onde tava aquele primeiro saco. Porque assim, essa cabeça ela foi encontrada, só que não inteira, ela foi encontrada deformada. Mas de certa forma isso ajudou os investigadores a avançar um pouco nesse caso. Mas para que eles conseguissem descobrir informações exatas, eles precisavam do corpo inteiro. E como você já deve imaginar, né, o pé e a mão faltavam. Então eram partes importantes para conseguir solucionar esse caso. Então os investigadores começaram a suspeitar que essas partes do corpo ou elas foram queimadas ou realmente destruídas da face da terra, sabe sei lá o que. Mas pelos fragmentos que eles encontraram, eles conseguiram estimar que a data dessa pessoa, ou a idade que ela tinha, era 20 anos. E essa pessoa era do sexo feminino, mas vale lembrar que essas eram as estimativas iniciais. Mas eu digo iniciais porque depois de um tempo, novos exames foram feitos mais detalhados e estimaram que ela tinha uma idade entre 40 e 50 anos. A altura dela era entre 1,57 a 1,62 e ela pesava 52 quilos. Então digamos que era só um pouquinho de diferença, né? 20 anos de diferença em relação ao primeiro exame que foi feito. Quem foi o cara responsável por realizar esse exame mais detalhado foi o Dr. Warren, que é um cara que eu não consegui achar a imagem na internet por ser um caso muito antigo, mas ele era um patologista que morava em Oregon. Além de descobrirem a idade mais precisa da mulher, eles descobriram também que ela tinha fios grisalhos e era caucasiana. E assim, por eles terem encontrado a cabeça... Mas, tipo, os caras não conseguiam... Ah, bom, é muito antigo, né, esse caso, né? De 1940 e pouco, né, velho? Os caras não tinham como descobrir por DNA, assim, essas coisas, né? Eu disse que faltava algumas coisas, né? E assim, vocês se lembram que a cabeça, ela foi encontrada de uma forma não muito
agradável, posso dizer, né? Eu digo isso então porque é difícil os olhos eram uma das partes de fazer essas partes, que eles conseguissem determinar que era essa mulher ou conseguir mais precisava informações dos específicas. olhos. Só que acontece que os olhos dela foram removidos. Além disso, ele encontrou no torso da mulher algumas queimaduras, e isso indicava que ela tinha sido torturada antes de morrer. Então meio que não tinha como saber mano, se que ela bizarro, tinha velho. sido E morta aí, por Caô? um maníaco brutal ou se ela tinha algum motivo pessoal com alguma pessoa que morava ali próximo da região. Realmente não dá pra gente saber, ter uma conclusão Bizarro, exata sobre esse caso. Mas aí beleza. Alguns meses se passaram. E novamente Então, algumas né, Marco? informações Doideira, surgiram. né? Tudo isso de um cara chamado Orville Schweitzer. Entrou em contato com a polícia dizendo que sabia tudo sobre o caso da mulher do torso. Oi, Claro que dicas. isso deixou os investigadores empolgados. Ele disse que até inclusive sabia onde ela foi desmembrada e quem que era essa pessoa que foi morta. Só que, né, cara, era fake news. Era apenas um cara aleatório que mano. resolveu dar informações que arrombado, falsas por velho. algum motivo. Talvez ele quisesse apenas se pagar de engraçadão no momento ali. Mas, pelo que visto, né, o arrombado. engraçadão dele não deu muito certo, porque realmente ele acabou sendo levado à prisão por espalhar fake news. Ele foi preso, só que depois de alguns dias ele foi solto, já que a polícia percebeu que isso não ia adiantar nada, deixar o cara lá, ele só ia ficar enchendo o saco lá na prisão. Mas o engraçado é que mesmo depois de uma semana dele Quando foi ter sido criado o solto, RG? ele foi preso novamente. Mas RG não é BR? O RG existe em todo lugar, gente? Não, né? Não. Por questões de vandalismo. E dessa vez ele acabou ficando Deve ter outros nomes, né? Nos outros lugares, né? No caso. 270 dias na prisão por esse crime. Parece que o cara tinha algum fetiche, algo com uma prisão. Ele queria ficar ali de qualquer forma. Só queria ser Ué? preso, não sei por qual motivo. Depois disso, novamente a polícia foi investigar o caso e novamente Então, eles foram Igor, no local lá onde aconteceu tudo, no rio Willamette. Dessa vez eles encontraram pegadas masculinas próximo da região onde foi encontrado o primeiro saco. O que me deixa indignado nesse Não, mas pelo amor de Deus, depois de 6 meses, sei lá que aconteceu o caso. caso, ou talvez com um pensamento, é o porquê os caras não descobriram isso antes. Só que daí eu cheguei a uma conclusão, talvez importante pra esse caso. Porque assim, quando eles descobriram essas pegadas, eles não conseguiram achar informações muito importantes ou precisas pra conseguir avançar nesse caso. Só que essas pegadas talvez não estivessem lá na primeira vez que eles foram lá. Talvez, então, isso significa que o assassino ele foi mais vezes nesse local após ter feito o crime todo. Porque Mano, o pior é que a galera sempre fala, né? Que normalmente quem faz esses crimes volta pro lugar que deixou, né? As provas, entre aspas, né? Quer dizer, não é provas, né? É isso, né? Normalmente, né? E aí, Laina, tudo bom? Tamo reagindo a mistérios aqui. é possível, né, mano? Os caras eram cegos ou a primeira vez que eles foram lá, eles procuraram as coisas de qualquer jeito. E só depois perceberam essas pegadas. Tava assistindo essa semana Mindhunter. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é uma série que ela fala sobre o estudo da mente humana desses psicopatas. É uns caras que eles vão atrás de psicopatas e entrevistam eles pra descobrir como é que funciona a mente deles. Em uma parte da série, eu não vou dar muito spoiler, É bom, mas é bom. fala sobre essa questão de assassinos voltarem à cena do crime Aí, por é o que eu algumas falei. questões de satisfações pessoais. Então eu recomendo que vocês assistam essa série, por mais que ela tenha sido cancelada, ela é muito boa. Dito foi isso, vamos cancelada, continuar. que Em julho de paia, 1951, isso é, há 5 anos depois de que tudo aconteceu, o FBI conseguiu entrevistar um assassino condenado chamado Roy Moore. Nessa entrevista, Roy conseguiu fornecer várias informações de como ele tinha desmembrado ela e assassinado essa mulher. Ou seja, ele tinha confessado que era ele. Só que um detalhe interessante é que ele disse que ele tinha realizado todo esse assassinato perto de um rio chamado Molalla. Eu quero que vocês guardem essa informação para Molalla. vocês. A entrevista foi importante, porque ela rendeu de certa forma várias informações importantes para a polícia. Parecia que finalmente o caso estava sendo resolvido. Só que, como eu disse para vocês se lembram que ele disse que ele tinha feito tudo isso no rio Molalla. Só que os restos do corpo foram encontrados perto do rio Willamette, um rio que ficava próximo do Willamette. Então essas informações não batiam. Então, de certa forma, parecia que o cara estava mentindo sobre ele ter cometido esse crime. E apesar dessa confissão no início ter sido importante, depois eles perceberam que não valia de nada. Então, nesse caso, nem faria sentido ele mentir, né? Bom, mais ou menos, já vou explicar pra vocês o porquê. No mundo do crime, vários assassinos eles acabam confessando crimes de forma falsa, porque isso pode ter a chance de que a pena deles sejam reduzidas por uma confissão de um crime. Ou às vezes tem casos de assassinos que eles são tão perturbados que eles só fazem isso apenas para brincar com a mente das pessoas
ou investigadores pra ver até onde eles podem acreditar nesses caras. Pois é, os caras são insanos, mano. E no caso do Roy, ele já tinha feito isso outras vezes, então deu pra perceber que ele não tinha nenhuma conexão com o caso do Oak Grove. O cara é maluco. Esse caso não tem uma solução de forma resumida. Não uma das teve. teorias mais interessantes que eu acho que eu encontrei na internet fala sobre uma mulher chamada Anna Schreider. Tudo isso porque Anna Schreider era uma mulher que tinha desaparecido na mesma época de Oak Grove. O desaparecimento dela estabeleceu conexões bastante importantes com o caso de Oak Grove. Tudo isso porque ela estava se envolvendo com um tenente da polícia que era casado. E isso poderia estar ligado ao caso, porque sei lá, né? Vai que a esposa desse cara descobriu esse caso com essa mulher e foi lá matar ela. Ou depois da descoberta, a esposa do tenente mandou com que ele sumisse com ela. Mas tipo, hoje em dia não dá pra descobrir com parentesco com as provas que eles tinham, tipo ossada, essas coisas? Se eu não me engano, tem como, não tem? Tipo, descobrir um bagulho desse? Ela do mapa ou algo assim, ele acabou matando ela. Bom, a gente não sabe, né? Tem várias situações bizarras envolvendo essa história. Porque se for esse o caso, por conta do cara ser da polícia, algumas pessoas podem ter deixado esse caso por debaixo dos panos, se é que vocês me entendem. Isso explicaria a falta de investigação do caso. Mas nesse caso de Anna Schreider, é apenas uma teoria. E essa mulher que foi desmembrada, ela continua sendo um caso misterioso. Lembrando que eu não achei muitas fotos desse caso, então é por isso que muitas coisas que eu coloquei aí são ilustrativas ou tem mais minha cara do que fotos do caso. Complicado, hein? Mas, dito isso, né, vamos para o próximo tópico. Síndrome de Jerusalém, que é isso? O que é pra ser isso? Bom, eu já vou avisando que esse tópico é bem maluco, só que interessante ao mesmo tempo. Acontece que a Síndrome de Jerusalém é um fenômeno psiquiátrico bem raro. Pode desencadear em uma pessoa algumas ideias bem extremistas, alguns delírios ou psicose relacionados a temas religiosos. Até porque... é tipo o que a gente teve aqui no Brasil, o INRI lá? Ou nada a ver? Ou eu tô maluco? Jerusalém é conhecido por uma cidade com esses temas. Uma pessoa que é diagnosticada com essa síndrome, ela não apresenta um problema grave para o ser humano ou para a sociedade que está em volta deles. Mas eles têm umas ideias ou uns pensamentos bem intensos quando eles desenvolvem essa síndrome. O interessante dessa síndrome é que ela costuma aparecer... Porra, é um Henry? Não é Henry não, é Henry. Tá ligado? Aquele cara que aparecia no Pânico da TV, o cara que aparecia nos outros lugares lá, esqueci agora o nome dos outros lugares que ele aparecia. Que nunca tiveram um histórico prévio de alguma doença não era mental isso aí não, ou algum delírio na sua vida toda. O Dr. Yair Ber, que eu acho que é assim que se fala, ele ganhou bastante reconhecimento depois que ele começou a estudar a fundo sobre essa síndrome. E foi basicamente de 1973 a 1993. Ele era o diretor do hospital psiquiátrico Kfar Shau. Ele foi descobrindo várias coincidências nas pessoas que eram afetadas, porque vários turistas foram para Jerusalém para visitar o local, para conhecer, né? E acabaram desenvolvendo alguns sintomas psicóticos durante a viagem. No total, o doutor ele conseguiu investigar mais de 470 indivíduos. E essa síndrome ela afetava diversos turistas com temas religiosos ou contextos religiosos variados. Só que geralmente era mais comum de acontecer entre judeus e cristãos. E digamos então que a síndrome ela tem 3 fases. A fase inicial é quando a pessoa ela começa a se sentir desconfortável e meio que uma ansiedade começa a tomar conta dela de uma forma intensa. Aí sou eu. A segunda fase é quando a pessoa começa a ficar bem extremista. Ela começa a fregar a todo momento, ela começa a usar roupas brancas ou túnicas que eram referências em vestimentas bíblicas. Então, basicamente, essas pessoas começam a tomar uma outra realidade para a vida delas. É como se elas estivessem vivendo na época da Bíblia. E a terceira fase, que eu acho que é a pior de todas, é quando essas pessoas começam a se confundir com pessoas da Bíblia. Ou seja, profetas, até Jesus ou Maria. Além dessa sensação de elas serem essas pessoas, elas começam a se sentir muito perturbadas e agoniadas por dentro. Quem tá vendo uma pessoa que sofre esse distúrbio, ela consegue perceber esses sentimentos de longe. Então, resumidamente, 3 tipos principais dessa síndrome foram separados. O tipo 1 é quando uma pessoa que já tem um histórico pré-existente de alguma psicose ou doença mental vai até Jerusalém e ela acaba exacerbando essa condição ou volta essa condição que ela teve no passado e ela começa a ter esses delírios. O tipo 2 é... Mano, mas tipo, foi só por visitar num local que é religioso, tá ligado? Que tem... Não é que seja religioso, né? Mas que tenha, tipo, relevância histórica?
é quando a pessoa se envolve em identificações psicóticas. E explicando para você, isso acontece em pessoas com uma condição mental instável. E essa condição acaba se tornando mais evidente quando elas vão para Jerusalém. E o tipo 3 é o mais curioso. Quando uma pessoa ela vai para Jerusalém e ela não teve nenhum tipo histórico durante a vida de algum problema psicótico ou alguma doença mental. Mas assim que elas pisam em Jerusalém, elas começam a entender um pouco mais da história da cidade, elas começam a ficar neuróticas e começam a ter ali os lapsos mentais e psicoses durante a sua jornada ou viagem. Até hoje, várias teorias surgiram para tentar explicar essa síndrome de Jerusalém. Muitos relacionam apenas com a combinação de vários fatores psicológicos, culturais ou ambientais do local. Mas é curioso, né? Inclusive, acho que tem um vídeo do Mike, que é o sul mochileiro, eles visitando lá, né? Eu acho que o Mundo Sem Fim também foi lá, visitou lá, tá ligado? Do nada. Eu acho que é mais por, não sei se, tipo, sabe quando você assiste um filme de terror e você fica, como que é o nome da palavra? É impressionado? Não sei se é isso, Vitor. Tá ligado? Sabe quando você fica muito tempo pensando naquilo? Sabe, tipo, pô, assistir um filme de terror, tá ligado? Só que, tipo, mano, o filme foi tão terror que ficou na mente, tá ligado? E você fica paranoico assim toda hora, tá ligado? Falando, nossa, mano, isso aconteceu, isso daqui lá tipo, sei lá, lá no filme, mano. Pode acontecer comigo. Imagine você fazer uma visita a Jerusalém sem pretensão nenhuma e de repente pode ser você meio volta traumático, com a mente tá ligado? conturbada. Ou sei lá, né, começa a agir de forma estranha na cidade. Não Bom, sei. vamos para o próximo tópico. Don Henry Kevin... Esse daí eu não faço ideia. Esse caso é uma loucura também. A gente vai falar sobre Don Henry e Kevin Ives. Um caso que ficou conhecido como o Garoto dos Trilhos. Digamos que esse é um mistério que não foi resolvido até hoje. Continua sendo um dos mistérios maiores do Arkansas. Don Henry e Kevin Ives eram dois adolescentes que foram Ô, Akin, pelo amor de Deus, não usa esse som de effect não, mano. Encontrados nos trilhos de trem em 1987. Esse caso é interessante porque ele gerou várias teorias, alegações e talvez até mesmo um encobrimento, por que não? Então Kevin e o Ives, como eu mesmo disse para vocês, eles eram adolescentes. E eles cresceram a vida toda em Bryant, Arkansas. O Don ele era conhecido por uma pessoa que gostava muito de caçar. Já o Ives era meio que ao contrário disso. Ele gostava de ficar no canto dele ali e às vezes praticar esportes. Apesar de os dois serem um pouco diferentes no quesito de humor ou até mesmo, né, personalidade, eles eram bem amigos e gostavam da companhia de um do outro. E as pessoas que conheciam eles também diziam que eles eram umas pessoas bem legais. Mas acontece que em 1980 tava rolando um bagulho bizarro lá no Arkansas. Porque o tráfico de droga tava rolando à solta. O cartel de Medellín era um dos principais envolvidos nessas operações que ficaram conhecidas como Berry Cell. As atividades de Berry Cell focavam ali em Mena, no Arkansas. Eu digo isso porque essa localização vai ser importante pra gente saber sobre esse caso dos garotos. Então acontece que no dia 22 de agosto de 1987, os dois amigos resolveram Eu gosto daquele mistério brasileiro dos caras que morreu com óculos de ferro no rosto. Mano, esse daí eu acho bizarro, mano. É os máscaras de ferro, né? Morreu acho que no Rio de Janeiro, né? Os caras foram encontrados com os óculos de ferro, tipo, no rosto, tá ligado? Com umas anotações mó estranhas, tipo... chegou a hora, ele vai, não sei o que lá, é mó bizarro, mano. Acho que provavelmente foi ideia do Don, né? Mas o Ives, como era amigo dele, resolveu ir junto pra fazer companhia e era isso que eles faziam sempre. Então os dois saíram com uma lanterna e um rifle de caça. Pra chegar mais rápido nesse lugar, eles costumavam pegar um atalho que ficava nos trilhos de trem. E era uma rota que os dois sempre faziam. Mas naquele dia aconteceu algo estranho. Algo diferente. Tomaram um negócio, falaram que eles tomavam uma droga, alguma coisa assim. Acontecendo uma tragédia. Lá pelas 4h25 da manhã, no dia 23 de agosto de 1987, um trem passou pelos trilhos. Esse trem era da União Pacific. E era um trem que costumava fazer essa rota várias vezes durante a semana. Mano, inclusive, chat, tem um caso criminal que é muito doideira aqui no Brasil, tá ligado? Acho que tem até uns podcasts. Teve um podcast que eu acho que foi criado pra falar sobre esse caso, tá ligado? As Bruxas de alguma coisa, assim, não sei o nome. Ficou muito famoso, tipo, ano retrasado, eu acho.
Na época da pandemia, esse caso ficou muito famoso, sabe? Porque foi um caso recente, tá ligado? E tem toda uma teoria que teve um bagulho de culto, tá ligado? Envolvido. É uns negócios bizarros, mano. É uns bagulho tenso. Sabe? E aí, Step, tudo bom? Eu não O lembro o engenheiro nome do agora. trem, o Steven Scheuer, enquanto ele estava passando ali pelo trilho próximo onde os garotos estavam, É um negócio ele pesado conseguiu ver até. 2 corpos com lona verde Oi, cobertos nesse Amandinha. trilho. Claro que no primeiro momento o que ele pensou foi em frear bruscamente para tentar evitar algum Você tipo de falando de acidente bruxa. ou algo pior, né? Só que Não, não que deu bruxa da tempo Itália e o não, trem mano. acabou passando por cima dos Isso. dois. E Isso, Guaratuba. Isso, Blood. É as bruxas de Guaratuba. Depois vocês procuram lá se vocês quiserem saber mais do caso, tá? Porque eu acho que não deve ter nenhum vídeo completinho aqui, né? Porque esse caso ainda tá correndo na justiça. arrastando eles por quase 1 quilômetro de distância. Claro que o Isso, Steven Luiz. ficou em choque, só que ele ligou Mano, para as já ouvi autoridades tanta para relatar coisa. tudo o que tinha acontecido. Tanto Ao chegar no local, os policiais o lado do encontraram bem os das corpos. mulheres, Logo já lado do conseguiram mal identificar ali. que era Don Henry e Kevin Ives. Claro que a primeiro Tem muita momento, coisa. quando a polícia chegou ali, ela pensou que quem quer que tenha sido a pessoa que fez aquilo, ela tentou colocar aquela lona verde para cobertar os crimes, ou até mesmo, né, para que o trem passasse ali naquele momento por cima dos garotos e não fosse possível reconhecer o corpo deles por conta, né, da fatalidade que poderia acontecer se arrastasse por mais de 1 quilômetro esses corpos. Depois disso, as investigações começaram então. A primeira pessoa responsável Conta a pelo história caso das foi o bruxas, não vou legista contar. Dr. Femi Malak. Femi Malak era um médico até que de certa forma conhecido. E realizando a primeira autópsia, ele concluiu que as mortes foram acidentais. E, mano, ele tinha relatado que as mortes foram atribuídas por uma grande quantidade de maconha. Na mente dele, os garotos tinham fumado o equivalente a 20 cigarros de maconha. Por conta dessa alta dose... Porra! E aí, Luiz? Que é isso, cara? de drogas, eles acabaram adormecendo É doideira, nos trilhos de Caô, é trem. doideira. Bem coincidência, né? Eu acho que eu nem preciso dizer que as pessoas não acreditaram na veracidade dessas informações. Principalmente a família dos garotos, né? Que ficou revoltado com o Dr. Malak sobre todas as informações que eles tinham passado para eles. Linda Ives e Curtis Henry, os pais dos garotos, ficaram indignados. Eles conheciam bem os filhos, e por mais que eles soubessem que eles usavam às vezes umas substâncias ali, não chegava a esse ponto, né, de 20 cigarros. Então jamais eles passariam dos limites dessa forma. Alguns estudiosos, inclusive, falaram que se os garotos realmente tivessem consumido tudo isso de substância, essa quantidade seria o equivalente a problemas graves, como efeitos psicológicos, além de uma simples inconsciência, como o Dr. Malak relatou, né, que eles acabaram dormindo ali nos trilhos. Outra coisa intrigante era o fato de ter uma lona verde sobre os corpos. Então, cara, não se encaixava. Mano, é verdade, mano. Por que a lona verde? Os caras ficaram tão chapados que colocaram uma lona verde em cima deles mesmo e deitaram pra dormir? Como morte acidental, nem aqui nem na China. E mesmo que fosse, né? Se alguém encontrou, acabou ocultando esses corpos com a lona verde. Vale ressaltar que no relatório do Malak não foi relatada essa presença da lona verde. Então a credibilidade dele foi para zero. Devido à pressão crescente das famílias e do público em geral, a polícia teve que realizar uma segunda autópsia. E essa autópsia foi realizada por James Garrett. James Garrett também era um patologista forense de São Antônio. E dessa vez, adivinha, né? As conclusões da autópsia foram diferentes. Tipo, ele relatou assim que os garotos tinham fumado ali um cigarro e usado umas substâncias, né, de drogas. Mas não 20 cigarros de maconha. Uma quantidade muito menor, equivalente a 1 ou 2 cigarros. Um cigarro, né, não seria o suficiente para deixar os meninos inconscientes. Então, né, cara, isso invalidou de fato as conclusões do Malak. E as descobertas... Então, mas pelo amor de Deus, tem que prender esse outro legista aí, não é? Garrett deixou claro que sim, naquele momento os garotos estavam... Tá vendo, chat? Drogas matam, diga não ao Proerd? Quer dizer, diga sim ao Proerd, né? Diga não às drogas. Diga não ao Proerd. Que isso, cara? Conscientes. Isso eliminou de vez aquela história que eles tivessem adormecido nos trilhos. Claro que isso deixou a família e pessoas ainda mais intrigadas sobre o que tinha acontecido naquele caso. Isso deixou, de certa forma, a mãe de Dom um pouco mais feliz, porque ela percebeu que ela não estava ficando louca e que sim, que tinha algo a mais acontecendo por ali. Mas então, beleza. Pô, mas uma mesmo nova assim, autópsia foi realizada, não teve uma terceira resolução, dessa vez, né? e foi realizada por Joseph Burton. Dessa vez, o Burton ele descobriu coisas ainda mais interessantes. Ele conseguiu notar que o Don Henry tinha uma facada atrás das costas.
e que Kevin ele tinha sofrido um grande golpe na cabeça. Ele chegou até a sugerir que ele tinha tomado uma coronhada com o próprio rifle que ele tinha levado para caçar. E é óbvio que essas alegações foram um ponto-chave e importante para decretar que as mortes não foram acidentais, mas sim que alguém causou elas. Então o caso acabou se tornando um homicídio e não era mais um caso acidental. Com essas novas descobertas, uma investigação foi feita e foi levada ao grande júri. O júri revisou as evidências, incluindo o relato de várias testemunhas, e o caso ficou 100% confirmado como homicídio. E assim foi exigido uma maior investigação sobre o motivo do que levou uma pessoa a fazer isso ou quem eram os possíveis suspeitos. Vale ressaltar que lá a primeira autópsia realizada pelo Dr. Malak, ele já tinha um histórico de fazer algumas autópsias controversas durante todo o seu cargo de trabalho. Algumas pessoas inclusive começaram a associar as próprias autoridades ou figuras políticas que poderiam estar envolvidas nesse caso. Ou pelo menos eles estavam tentando encobrir alguém que era muito poderoso. Nos próximos anos, várias investigações foram feitas por vários detetives particulares, jornalistas depois, e até mesmo cidadãos que estavam preocupados, ou queriam saber o que tinha acontecido. E o curioso, que várias dessas pessoas que foram atrás para tentar descobrir mais sobre, elas perceberam uma certa resistência das autoridades locais ou ameaças contra as pessoas que tentavam resolver esse caso. Até que Jean Duff, um chefe da força do condado de Saline, se pronunciou. Digamos que esse cara se tornou uma figura importante para tentar solucionar esse caso. Porque a força-tarefa de Luffy descobriu ou conseguiu, de certa forma, fortes evidências de um tráfico de drogas e corrupção envolvendo as autoridades locais daquela região, principalmente onde aconteceu o crime. Depois que ele descobriu tudo isso, de certa forma muito esquisita e suspeita, ele foi forçado a dar no pé no Arkansas. Algo muito estranho. Então essa descoberta apontou uma teoria, que os garotos naquele dia avistaram uma entrega de drogas. E eles foram assassinados para impedir, eles contarem o que eles tinham visto. Depois de muitos anos, em 2018, um ex-lutador chamado Billy Jack resolveu apresentar uma confissão. E digamos que foi uma confissão importante, porque ele disse que naquele dia em que aconteceu os assassinatos, ele mesmo tinha testemunhado tudo. Além de que ele também já esteve envolvido nessa operação de drogas. Inclusive, ele sabia que as autoridades locais também estavam envolvidas. E que naquele dia, o que ocasionou a morte deles foi exatamente essa operação. Embora muitas pessoas não acreditem nessa história de Billy, algumas pessoas acreditam que foi isso de fato que aconteceu naquele dia. Mas e você? O que você acha que aconteceu? Deixe aí nos comentários. Jesus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Que isso, mano. Doideira, hein? Doideira, mano. Caraca, pô, vídeo bom. E aí, chat, curtiram?